Oi, bom dia. Hoje eu acordei com vontade de compartilhar com vocês as mudanças dos hábitos, né? Porque muitas vezes aconteceu comigo e aconteceu com várias pessoas, né? Que quando as coisas não dão tão certo, nós trazemos meio que uma crença que a culpa é do destino, né? E quando eu comecei a ler, estudar, ir em busca do meu autoconhecimento, cada vez ficou mais claro para mim que na realidade não culpa do destino, e sim está nas nossas mãos assumir as rédeas da nossa vida, né? Então por isso que hoje eu vou compartilhar com vocês mudanças que eu fiz para minha vida pessoal e que eu vi resultado e que pode sim ser uma contribuição para a vida de vocês também, né? Então eu vou falar um pouco sobre os hábitos, né? Então o que eu fiz? Eu criei uma lista, né, dos meus hábitos, né, da minha rotina. E aí eu fui ver se os meus hábitos estavam relacionados com os meus objetivos, com a valquíria que eu escolho me tornar, né? Com a valquíria que eu escolho ser. Aí eu comecei a observar que nem todos que estavam da minha lista, a minha rotina de vida, ela estava relacionada com a valquíria que eu escolho ser. Então eu precisei fazer pequenas mudanças. Por exemplo, não adiantava eu me olhar no espelho e não gostar do meu corpo porque está acima do peso, ou eu me entristecer, como aconteceu várias vezes, de eu não conseguir acompanhar uma trilha porque eu me sentia extremamente cansada. Então, durante muito tempo, eu fiquei muito nisso, no lamentar, no lamentar, no lamentar. Até que eu decidi mudar. E isso começou o ano passado, em março de 2020. Então já fez um ano e um mês. Por isso que eu hoje me sinto com propriedade de passar isso para vocês, essa troca. Né? Então eu, por exemplo, eu acordo, né? E aí o caminhar começou a fazer parte do meu novo hábito. Como que eu consegui fazer com que o caminhar, que era algo que eu tinha muita preguiça, eu era extremamente sedentária, começasse a fazer parte da minha rotina? Então, o que eu fiz? Eu comecei a ler artigos que falassem para mim os benefícios de caminhar, né? Que não fosse simplesmente só emagrecer. Porque eu caminhei um mês, caminhei 2 meses e eu não tinha emagrecido nada. E isso fazia que muitas vezes, anteriormente a essa última tentativa, que foi em março, que eu desistisse. Então eu pensei, não, o caminhar deve ter outros benefícios que vão também fazer com que eu sinta vontade de fazer esse movimento. Então eu comecei a ler artigos, né? E aí eu descobri que caminhar trabalhava muito a minha criatividade. Então, muitas vezes eu caminhando, eu conseguia fazer uma revisão de um livro que eu tinha lido, sabe, recordar coisas importantes do meu trabalho. E aí eu tinha vários insights e muitas vezes eu voltava da caminhada e eu sentia vontade de gravar vídeos, né? Então, olha, poxa, que legal que caminhar contribui na minha vida profissional. E aí eu comecei a buscar isso. Então a minha sugestão, leia artigos que faça você ter a intenção de cumprir o seu propósito, que no caso o meu foi acrescentar o caminhar. Então eu vi que caminhar me trabalhava a criatividade, melhorava na minha saúde. Aí eu fui fazer os meus exames, tudo estava melhor, né? Que eu posso voltar a trilhar porque eu estou aumentando a minha resistência, né? Mesmo que seja trilhas pequenas, leves, né? Mas eu estou hoje plantando para colher amanhã, entendem? E aí eu também percebi que para que isso virasse um hábito, eu tinha que criar detalhes
que me favorecessem, como por exemplo, uma hora, sabe? Ter uma hora exata, o local, com quem eu ia, como eu ia. Então eu comecei a perceber que eu tinha uma certa dependência de ter sempre alguém para ir comigo. E nem sempre você tem companhias. E isso era frustrante, porque aí eu não cumpria com o meu objetivo, que era caminhar. E eu falei, opa, eu tenho que olhar para isso. Então eu comecei a criar estratégias, não caminhar longe de casa e próximo da minha casa. Embora eu ame caminhar na beira-mar norte, na beira-mar de São José ou até do continente, mas nem sempre eu tinha disponibilidade, vontade de pegar o carro, de ir. Então eu comecei, não, vou caminhar próximo da minha casa. Então todos os dias eu passei a deixar o meu tênis e uma roupa própria para caminhar na minha cadeira. Eu não guardei mais. Ela ficava ali, à mostra. E eu peguei um tênis e criei ele com esse objetivo. Ele é para eu caminhar. Sabe? Então eu comecei a criar memórias nos meus objetos. Então aquele tênis eu já relaciono ele a caminhadas. Tenho tênis que eu uso para passear, mas aquele específico eu criei com esse propósito. Então eu comecei a criar memórias e facilitar, deixar próximo dos meus olhos, que eu possa ver, porque tudo que eu vejo, o meu cérebro vai atrás, entendem? E aí criei um horário. No verão, sempre 7h30, porque eu adoro, né, fresquinho, tava claro ainda. Então eu criei essa rotina. Então 7h30 da noite eu colocava aquela roupa e o tênis. Com ou sem vontade, eu saía de casa. Com ou sem companhia, eu saía de casa. Então eu comecei a criar estratégias a meu favor. Então eu colocava só para as minhas colegas, tô saindo de casa. E não olhava as respostas delas, se elas podiam, se elas não podiam, se elas queriam. Porque se elas dissessem para mim, não, Val, agora eu não posso, era o suficiente para eu desistir. Eu já não ia querer ir. Então eu parei com isso. Parei de ficar codependente do outro e ir atrás dos meus objetivos, sabe? Então o que eu fiz? Criei um horário, uma rotina e deixei muito próximo de mim. E foi aonde eu consegui cumprir com o meu objetivo. Então veja, eu criei a intenção, comecei a me questionar o porquê, então comecei a ler artigos, criei detalhes como hora, o local. E aí, como o meu objetivo da caminhada é também emagrecer, eu comecei a observar as minhas refeições. Eu adoro doce, né? Então, o que eu fiz? Quando eu crio a minha rotina, né, que é no domingo, que eu vou fazer o meu planner da semana, eu faço a minha lista do supermercado, então eu passei a optar em comprar mais frutas, vegetais, legumes, né? E tirei da minha lista o chocolate, os bolos, que é uma vontade. Por quê? Porque eu deixo na mesa da cozinha sempre a minha fruteira cheia de frutas, né? E à noite me dá aquela vontade de comer um chocolate ou dá uma vontade de tomar um cafezinho com um bolo. Só que eu não tenho. Então eu tenho duas escolhas. Eu vou ter que sair de casa para ir comprar. E muitas vezes não tem próximo da minha casa. Eu tenho que pegar o meu carro para ir. E aí bate a preguiça. Então eu acabo fazendo o quê? Optando em comer o que eu posso ver e o que eu tenho próximo de mim, que são as frutas e os vegetais. Então, em outras palavras, o que eu fiz? Eu criei gatilhos ao meu favor. Tudo aquilo que eu quero adquirir como um hábito novo, eu deixo próximo de mim. E tudo aquilo que eu não quero, que no caso é comer doces, eu comecei a criar dificuldades, a não ter mais na minha casa. Então, por mais que eu queira que eu vá abrir os armários, não tem. Vai ter frutas, vai ter iogurte natural. E se eu quero algo diferente, eu vou ter que sair. Então, eu dificultei. Claro que acabo saindo, claro que eu acabo ainda escorregando. Mas
menos vezes se eu tivesse disponível na minha casa. Entenderam? Então, essa é a sugestão. Bom, eu citei o meu exemplo, que no caso é o caminhar, né? Com o objetivo que eu quero de aumentar a minha resistência para poder voltar a fazer as trilhas que eu gosto, como também emagrecer. Mas você pode criar os teus novos hábitos para tudo na tua vida, sabe? Para o teu casamento, para tua família, para os teus amigos, no teu serviço, enfim, na tua profissão. Como assim, Val? Por exemplo, no casamento. Eu posso criar como um hábito, todos os dias de noite, ao deitar na minha cama com meu marido, eu dar um beijo nele, né? Então, virou um hábito. Talvez eu não. 20 anos casado, esse hábito tenha se perdido. Mas eu posso fazer acender de novo, né? Eu posso pegar como hábito para minha família, todos os dias de manhã, mandar uma mensagem de bom dia para a mãe, bom dia para o pai, bom dia para o irmão, enfim, para todas as pessoas que eu sinto esse movimento, né, essa vontade, para as pessoas que eu gosto, para uma tia, para um primo, porque eu tô fazendo o quê? Criando laços, porque tudo que é visto é lembrado, né? Então eu posso criar, eu não preciso esperar só o movimento do outro. Se aquele laço vai me fazer bem, eu posso fazer por mim, né? Esse movimento. O outro, eu não posso interferir na escolha dele, mas posso interferir na minha. Com os amigos, eu posso mandar mensagens também de bom dia, mensagens de amizade, perguntar como está, né? Tirar como hábito, de repente, uma vez por semana fazer isso, procurar um amigo, convidar para tomar um café, tirar um dia da semana com um horário livre para isso. É um movimento positivo dentro do que eu quero para o campo da amizade. No meu profissional, eu posso parar de assistir tanta televisão. Então, por exemplo, se eu tenho TV no meu quarto, uma dica, tirar a TV do quarto, né? Porque aí eu vou ter que assistir a TV na sala. E muitas vezes eu já tô a fim de ficar deitadinha na minha cama. Então, se eu não tenho televisão, eu já vou optar para o plano B, que vai ser ler livros, ver vídeos, assistir, né, artigos, compreende? Então, eu tenho que criar estratégias que favorecem ao que eu escolho para minha vida. Então, tudo é favorável. Então, eu já vou começar a criar na minha memória. A minha cama é assistir vídeos. Na sala, no sofá, é assistir televisão. Compreende? Porque os objetos, gente, eles têm memória. Então, se eu ligo a minha cama para assistir vídeos, eu já sei que não vai ser programa bobos. Mas se na sala, eu já sei que vai ser programa para distrair a minha cabeça, para desopilar, né? Então, criar hábitos que favoreçam. Compreendem? Isso na profissão, né? Então, sempre buscar crescer, assistir novos vídeos, adquirir. Então, uma dica também que eu dou, que eu acho bem legal, por exemplo, nós temos a tendência de fugir, né? A grande maioria das pessoas. Então, o celular, ele meio que virou tudo, né? Assistir vídeo, dar palestra, estudar e, ao mesmo tempo, ir lá, olhar o Instagram, olhar o Facebook. Então, cria uma estratégia para você. O celular para olhar o Instagram, para olhar o Facebook, para, né, desopilar. Mas o notebook é para você estudar, é para você ler, para você ver vídeos. Aí você já sabe. Quando você for olhar o notebook, deixa o celular longe de você. E assim, cada dia que passa, você vai indo em direção da pessoa que você escolhe ser. Se você gostou da minha dica, compartilhe com seus amigos, né? Curte a minha página, eu vou ficar extremamente grato, porque, né, isso nos ajuda bastante a mostrar o nosso trabalho. E fica a dica aí para você, que hoje é domingo, para fazer o seu planejamento e o que você escolhe.